Queridos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Uma das coisas mais difíceis que se tem é a mudança de hábitos e de convicções. É extremamente difícil. Tem um livro que eu acho muito legal, do Dostoiévski, que é Crime e Castigo. Logo no começo ele diz que o maior medo é exatamente esse, da mudança dos hábitos, porque isso desarticula em muitas frentes. O problema é que as mudanças são inevitáveis. E ao tentar se fixar o que escapa, os problemas só se agigantam. A gente vai ler um texto, e sempre quando a gente for ler um texto, a gente tem que tentar entender por que foi dito o que foi dito. Então, Jesus aqui, ele recebe uma crítica dos líderes religiosos. Ele recebe uma crítica, a gente vai ler, porque o modelo de espiritualidade que Jesus está propondo e que seus discípulos seguem é um modelo que eles acham errado. A gente vai entender por quê. Aí Jesus, ele responde argumentando a partir de um exemplo, e depois ele faz uma explanação maior usando dois exemplos que dizem a mesma coisa para explicar a necessidade que a gente precisa ter de aceitar as mudanças necessárias na vida. Então vamos lá. Então esses líderes religiosos lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Então percebam, Jesus é criticado aqui porque o modelo de espiritualidade proposto por João e pelos fariseus é um modelo de espiritualidade revestido de práticas religiosas, orações e jejuns. E, por outro lado, os discípulos de Jesus não tem nada disso, estão comendo e estão bebendo. Lembrando que jejum, na tradição judaica, diferente do que se desenvolveu depois na tradição cristã, por influência do pensamento grego, não judaico, o jejum, ele era realizado porque a pessoa estava profundamente triste, ou porque ela está triste por conta de situações muito graves na vida, ou porque ela estava muito triste em decorrente do seu pecado. Então o jejum era sinal de arrependimento diante de Deus, ou de colocar diante de Deus o seu momento de profunda tristeza. Então o jejum é atrelado à tristeza. A ideia de jejum como exercício espiritual só vem pela influência grega, que tinha aquela questão do homem, para ser um governante, tinha que aprender a governar a si e a governar a família. Só podia ser alguém que pudesse gerir o de fora se soubesse gerir a si mesmo. Aí vem todos os exercícios daquelas práticas ascéticas de restrição, tudo por influência grega, tá? Então, a ideia do jejum
como exercício espiritual, vem pela influência grega. Em Jesus, o jejum de Jesus é pela tristeza, pelas dificuldades. Tá? Essa ideia do exercício espiritual só vem no segundo século, tá? do pensamento cristão. O que também não tem problema, tá? Porque é um bom exercício. Mas a ideia do exercício espiritual é posterior à conclusão do texto bíblico, tá bom? E aí, eles falam assim, eles estão demonstrando a sua contrição, a sua tristeza, sua oração, e os seus estão comendo e estão bebendo, estão aí na festa. E aí Jesus fala o seguinte, olha, faz sentido a gente se entristecer enquanto o noivo está presente na festa? A ideia daquele casamento judaico, que durava uma semana, numa família que tinha posses, a família abria a casa, direto, bancando, e na família pobre ficava uma semana direto, e as pessoas traziam as coisas e festejavam junto. Era a semana em que o noivo e a noiva tinham uma vida assim, de rei, não faziam nada e eram servidos, tá? É um momento de festividade. Numa cidadezinha pequena, os casamentos eram as principais festas da cidade. Tanto que tem aquela questão da procissão, das parábolas das virgens com as lanternas, do azeite e tal, e o azeite acaba, não acaba. Por quê? Porque era uma festa, então não se dizia que horas ia ser, todo mundo ficava na expectativa, quando que vai ser, quando vai ser? Aí ia num horário que ninguém esperava, a cidade parava. É outra realidade, tá? É outra realidade. Então era uma festividade que mobilizava a cidade, é uma festa. Faz sentido ficar triste no momento da festa? O momento da festa é para celebrar. Agora, momentos virão que a festa vai acabar, o noivo não vai estar mais, a festa vai acabar, aí a gente se entristece. E aqui, gente, Jesus começa a ensinar algo que está alinhado ao que já foi dito lá nos profetas, mas que o povo não aprendeu, que a espiritualidade proposta por Deus, expressa em Jesus Cristo, ela não é orientada pelas regras de um Deus que exige que a coisa seja feita desse jeito, desse jeito, desse jeito, sempre do mesmo modo. Não! A espiritualidade cristã é orientada pelo momento que se vive. Então, se a gente está triste, o culto que eu vou fazer vai ser de um jeito, pessoal e coletivo. Se a gente está alegre, o culto que eu vou fazer e que a gente vai fazer é de um outro modo. Por quê? Porque tem a ver com a realidade que a gente está vivendo, gente. Às vezes a gente tem uma ideia de Deus que não faz nenhum sentido, como se Deus exigisse uma formalidade que retirasse da gente o que nós somos. Eu estava pensando no sermão, eu pensei num exemplo. Imagine as 10 pessoas que mais te fizeram mal na vida. Quem tem mais idade é muito fácil lembrar, quem é mais novo fica difícil. Espero que fique difícil, muito difícil. Mas imagine pessoas que não gostam de você. E eles te chamam para fazer um jantar para você. Faz uma comida maravilhosa. Te elogiam o tempo todo. Remi, você é lindo, inteligente, sensacional. E elogia o tempo todo. Só que eu sei que ninguém gosta de mim. Faz uma comida maravilhosa, uma sobremesa maravilhosa, não tem trabalho nenhum. E aí vem o Pedro, me chama para, Remi, vamos comer, eu vou pagar um lanche para você. E ele me paga uma coxinha gordurosa. Vocês acham que eu vou preferir comer o quê? A coxinha gordurosa com Pedro? Ou esse jantar com esse pessoal que eu sei que quer o meu mal? É a coxinha gordurosa com Pedro. E às vezes a gente pensa que Deus é esse que gosta, que prefere esse jantar do que a coxinha gordurosa com quem gosta da gente. E a gente pensa que Deus é um Deus que exige
a forma. E olha que eu sou meio bobo. Às vezes eu acredito, eu não percebo quem é mal, quem é bom. Às vezes eu acredito que a pessoa está gostando de mim e não está. Eu tenho minhas limitações, assim como você. E aí, mas Deus não. Imaginar que Deus, Ele exige que todo o nosso culto seja sempre de um determinado modo, que seja sempre a partir de uma regra, ignorando o que estamos vivendo, chega ao ponto do absurdo. Então, o que Jesus está criticando é o seguinte: por que vai se jejuar se a pessoa está alegre? Se está alegre, não é para fazer jejum, é para comer e beber, se festejar a vida. Agora, o momento que ele está triste, não vai ficar comendo, bebendo, vai jejuar, porque é o momento da tristeza. A nossa espiritualidade tem a ver com o que a gente está vivendo. A gente passou durante um bom tempo na história da igreja cristã, dizendo que ficar alegre era errado. Então a espiritualidade cristã tinha que ser séria. Hoje é o contrário. A espiritualidade tem que ser alegre. A tristeza é condenada. Inclusive, as pessoas que ficam em depressão se sentem, cria-se um ambiente como se isso tivesse marcado por alguma aproximação ao pecado. E quando? Vocês sabem, né? Eu entrei no processo depressivo, estou tomando remédio, estou melhorando, graças a Deus, e por conta da terapia, medicamento e mudanças na vida, estou melhorando. Mas mesmo eu, psicólogo, uma pessoa que tem plena convicção que isso não faz nenhum sentido, eu tive um monte de dificuldade de dizer isso para vocês. Eu fui dizendo muito aos poucos, meio constrangido, porque no ambiente, muitas vezes, mas tem a ver com outras coisas também, porque eu sou um típico homem, né? Com essa coisa horrível do homem, de ter que ser forte e tal. Né? Essa coisa ruim do ser homem, como tem coisas ruins do ser mulher, dessa mentalidade do que é ser mulher e essa mentalidade do que é ser homem. Então, dificuldade de assumir a fraqueza. Mas eu já vivi falas aqui na igreja, até aqui nessa igreja, em várias outras, dizendo, aproximando pecado e depressão, tristeza e erro, choro e fraqueza. Gente, quando você faz isso, você joga Jesus no chão, porque Jesus jejuou porque estava nas suas tristezas, ele chora, ele tem receio de viver o momento, né? Lá no Getsêmani, Deus, passa de mim, por favor, mas se não tiver jeito, ok, mas passa. Entende? A gente joga Jesus para longe da espiritualidade cristã, inclusive quando a gente diz que a nossa espiritualidade não pode ser triste ou não pode ser alegre, a gente está chutando Jesus para longe da nossa espiritualidade. A gente faz de Deus um Deus que exige padrões. Jesus nunca fez isso. Jesus exige da gente o quê? A expressão sincera do que somos e do que vivemos. Sincera diante de Deus. Por isso que ele fala, é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, Deus é minha referência para tudo, eu vou ser plenamente sincero, humilde e buscando, e devoto, né? Buscando entender dele os caminhos para a minha vida. E amar o próximo como a mim mesmo. Eu só amo o outro se eu olhar para a realidade do outro. E eu só consigo amar a mim se eu olhar para a minha realidade. Se eu idealizar o outro, eu não estou amando. Um amor muito precário, pode até amar, mas muito precário. E se eu idealizar a mim, eu também não estou me amando, pode até amar, mas um amor muito precário, aquele que não se enxerga na sua própria realidade. E aí ele fala de um outro, ele dá um outro exemplo para explicar isso melhor. Ele fala de usar tecidos velhos com novos, isso não vai dar certo, porque o novo está mais resistente, vai acabar esgarçando o antigo. E fala do vinho novo, que ainda vai produzir gases, que precisa de um recipiente de couro novo, que tenha elasticidade suficiente para suportar essa emanação, essa produção de gases. Esse recipiente de couro antigo vai rasgar, e vai perder tudo, vai perder o recipiente de couro e vai perder o vinho. Ok. Então ele fala assim, a gente precisa reconhecer
que o vinho que era velho tem um vinho novo. A realidade mudou, gente. E muitas vezes a gente tem recusa de enxergar a realidade que mudou. Os mais velhos viveram um negócio que a gente não consegue nem lembrar como que era isso, que era a vida antes da internet. Você consegue lembrar o que era a vida antes da internet? A vida antes da internet, a gente passava muito mais tempo com as pessoas. A gente conversava muito mais com as pessoas. Não tinha esse negócio de... Eu estou falando de você, da gente, mim e vocês, eu e vocês. Não tinha esse negócio dessa pressa louca, porque a pessoa acabou de falar, porque a pessoa não tinha acabado de falar, não tinha nem celular. Então, assim, marcamos 10 horas da noite, são 8? Tem 2 horas, meu querido. Não tem esse negócio, acabou aqui, podemos nos encontrar 8h30, não tinha isso. A coisa era mais lenta. As pessoas ficavam na igreja um tempão, lembra disso? Isso mudou, gente, acabou. Mas era tão bom, acabou. Ué. Quando mudam-se coisas, melhoram algumas coisas e pioram outras. Mudou, gente. Exigir da nossa igreja, da sua vida, da sua família, a realidade que não se encaixa mais, é ignorar que o vinho novo exige um recipiente novo. Não dá para pegar um recipiente antigo para encaixar o vinho novo. Não dá. Mas eu não gostei dessa mudança. Lamento, eu também não, mas vai fazer o quê? Mudou. É igual a idade. Tem coisas muito boas da idade, mas tem coisas muito ruins também. E não adianta falar assim, mas eu não aceito. Só ter 2 trabalhos. Um é sofrer as consequências e não aceitar. Aí você vê gente querendo correr para aproveitar sinal já com uma idade, você vê que assim, vai cair, vai tropeçar. E o corpo já não corre com aquela leveza. Vai dar ruim em algum momento. Por quê? Porque não enxerga. Não consegue olhar para o espelho e ver, mudou. Se mudou, já não faço mais isso. Pais que tratam filhos como se fossem crianças e já são adolescentes. Cadê? Isso é muito difícil perder essa coisa legal da criança. Mas acabou, não é mais. Mas eu gostava, eu queria. Não tem jeito, não tem como encolher, não tem como voltar. Acabou. Entende que a gente precisa aceitar a realidade? E o que Jesus está falando é o seguinte: vocês estão tentando encaixar um modelo de espiritualidade que não encaixa mais. Aliás, nunca encaixou, porque se vocês olharem para os profetas, esse tipo de espiritualidade que falava, tem que jejuar 3 vezes por dia, lembrando que jejum não era exercício espiritual, jejum era a expressão da tristeza. Quando eu faço isso como regra, eu estou encaixando o que não encaixa na minha vida. Se o meu momento é de alegria, não é de jejum. O jejum vai acontecer no momento da tristeza. Agora, quando eu tento fazer uma regra que comporte a vida, as relações familiares, a minha realidade, enfim, quando eu penso que a vida se encaixa em padrões muito certos, você não está dando conta das novidades da vida. E a espiritualidade proposta por Deus não é uma espiritualidade marcada por um modo certo. Tem gente que fala assim, o modo certo de adorar o Senhor é começar desse jeito, depois vai... Gente, eu estou triste, eu vou começar de que forma? Triste. Eu estou alegre, vou começar como? Alegre. Eu estou ansioso, eu vou saber o resultado de uma prova, de alguma coisa amanhã. Eu vou começar minha adoração como ansioso. Entende? Não tem modo correto. O que tem de correto é a sinceridade diante do Deus que me ama. É a sinceridade plena. O máximo de sinceridade possível. É isso. E uma sinceridade que reconheça que Deus é o Senhor da minha vida. É isso. E aí, meus amados, só que além de ter que aceitar que a realidade mudou, ainda tem um drama de ter que mudar as compreensões. O que não é fácil. Não é fácil.
Primeiro porque quando a gente vai amadurecendo, aquilo que a gente achava muito certo, a gente vê que não é tão certo assim. E aquilo que era muito errado, a gente vê que não é tão errado. A gente vai mudando as compreensões. E sabe qual é o problema disso? Nenhum, porque o nome disso é maturidade. Aí o pessoal fala assim, minha mãe, quando me criou, era rígida. Agora, com os netos, amadurecimento. Vê que tem alguns rigores que eram desnecessários. Né? Que havia algumas coisas que poderiam ser diferentes. Mas isso se adquire com o tempo, gente. Com o tempo. Essa abertura para acolher as mudanças é absolutamente necessária. E Jesus fala isso. Essa semana eu recebi um post falando, anunciando uma live que ia ter de uma determinada pessoa religiosa. E aí ela falava assim, eu vou discutir o papel do cristão diante do Estado. Aí eu falei, interessante. Como modelo o Antigo Testamento. Eu falei, não entendeu foi nada. Ele está querendo juntar vinho antigo com odres novos. Não, vinhos novos com odres velhos. Né? Por quê? Porque lá no Antigo Testamento você tem teocracia, ou seja, o Estado é governado pela lei religiosa. Você tem sacerdote sustentado pelo Estado. Você tem como conselheiro os profetas. E se alguém tivesse uma religião diferente, ele era o quê? Morto. É isso que você defende? É isso que você quer como modelo para o Brasil? Chega a ser absurdo. Entende? O que Jesus propõe é outra coisa. Mas se você não tomar cuidado, mas foi isso que eu aprendi. Aí a gente fala assim, mas foi isso que eu aprendi. Então eu tenho que parar, repensar, amadurecer, estudar sobre Jesus, para perceber que essa proposta não faz nenhum sentido. Aliás, se você for um bom batista, o movimento batista, ele surge com 4 propostas inegociáveis. Primeiro, a gestão congregacional. Quem manda na igreja não é pastor, não é um grupo de liderança, é a congregação que define seus caminhos. 2, separação igreja e Estado. Separação radical de igreja e Estado. Terceiro, a liberdade individual. No começo, liberdade religiosa, depois se desenvolveu. Mas liberdade individual. Se o sujeito quiser ser um bandista, pode ser. Se quiser ser ateu, pode ser. Eu sou cristão. E o Estado não vai ter marcas do cristianismo, do bandismo, não vai ter nada. O Estado é laico. Isso é ser batista. E depois o batismo consciente, do adulto. Que depois também é a questão por imersão. Então, ser batista é ser isso. E que eu acho que faz todo sentido. Todo sentido. Então, percebam que ou a gente acolhe a necessidade de perceber que o que a gente compreendia não dá conta, e a gente precisa estar aberto a repensar, e algumas coisas a gente tem que evoluir, assim, no sentido de evoluir não porque eu estava ruim e fui para o melhor. Evoluir, nem é bom essa palavra. Retira a palavra evoluir. A gente precisa acompanhar as mudanças necessárias. Acompanhar. A realidade muda, a gente percebe, a gente aprendeu errado, repensa. O que a gente não pode, meus amados, é exigir que a realidade se encaixe no nosso desejo. Eu até queria, sabe, gente? Eu queria que as músicas que cantassem na igreja fossem aquelas que eu mais gostasse. Eu gostaria que o horário dos cultos fosse do jeito que eu gosto. Entendeu? Eu gostaria que
que as ideias que circulam no mundo fossem as ideias que eu acredito. Eu queria que o Fluminense fosse campeão de tudo quanto era campeonato. Eu que estou falando, sou eu que falo, então é isso que eu queria, entendeu? Eu queria que fosse assim o mundo. O Flamengo jogando a Série C, entendeu? Tivesse lá na Série C, e eu falo assim, coitado do Flamengo. Enfim, era isso que eu queria do mundo, era esse o mundo que eu queria, mas não é, entendeu? Não é. Eu queria poder só comer besteira e não engordar e não fazer mal à saúde, né? Eu queria, só que o mundo não é nada assim, não é. E eu preciso, com muita honestidade, reconhecer que Deus me ama e me faz olhar para o outro na realidade que o outro vive, porque por mais que eu deteste, tem um monte de gente que não tem o que comer, isso é de uma violência que me faz mal, e eu não quero ver, mas se eu não ver, o cara continua sem comer. Mas eu não queria viver isso, mas é a realidade. As mulheres continuam sofrendo uma série de coisas, vide aí o último escândalo, né? A violência contra a mulher é estrutural, pega rico, pobre, miserável, pega esquerda, direita, centro, pega religioso das várias religiões, inclusive cristã, porque é estrutural, meu querido. O homem tende a olhar a mulher como objeto. Enfim, percebe? Eu não queria disso nada no mundo, mas é o mundo que se tem. E aí eu olho para a realidade e falo assim, Deus me abençoe, porque a minha espiritualidade tem que dialogar com a realidade que existe. E eu espero em nome de Jesus que a nossa igreja, nesse movimento da oração, não exija que as pessoas se encaixem, mas que haja abertura. Gente, Deus ama você. Eu me lembro, e aí com isso eu concluo, de uma pessoa que foi uma das mais sinceras com várias outras também, mas essa era muito sincera na sua espiritualidade e na sua busca por Deus. Começou a frequentar a igreja, ele só fazia pedido de oração xingando. Só fazia pedido de oração xingando. Não vou falar aqui, porque senão você vai imaginar o xingamento, não vou fazer isso. Mas imagine, quando ele ia pedir pela pessoa, ele qualificava a pessoa com um palavrão. Quando ele descrevia e qualificava a situação, ele qualificava com um palavrão. Tinha gente que se incomodava, era o vocabulário dele. Homem sincero, mas que se expressava com um palavrão. Depois ele começou a depurar o linguajar e não falava mais palavrão. Se a gente tivesse exigido dele, não pode xingar, ele teria se silenciado. Porque o palavrão dele não era ofensa nem contra Deus, nem contra ninguém. Era o modo de expressar. Não acho bonito não, tá? Mas era o modo dele se expressar. Se a gente exigir das pessoas o que elas não têm a dar naquele momento, a gente faz mal. A gente é chamado para amar. Amar não significa dizer, vai ser sempre desse modo. Mas vamos acompanhar para ver se esse projeto muda. Mas vamos no ritmo da pessoa, que a pessoa tem a dar. As pessoas não são iguais. Amar significa olhar para o outro. Adorar significa olhar para mim. Se eu estou triste, minha adoração é triste. Se eu estou alegre, minha adoração é alegre. Se eu estou ansioso, minha adoração é ansiosa. Sabe aquela coisa que você já ouviu 500 vezes? Deixe seus problemas para fora da igreja para adorar o Senhor. Saiba que isso não tem nada a ver com Jesus. Com Jesus é assim, traga tudo para adoração. Porque Deus te ama e abençoa para que a sua tristeza seja consolada. Para que a sua alegria seja intensificada e bem usufruída. Para a sua ansiedade ser acolhida. Para o seu medo ser fortalecido, não fortalecido o medo, né? Mas ser injetado coragem. Percebe? Essa é a espiritualidade de Jesus, que a gente adore a Deus com a sinceridade da nossa alma. Eu convido você a orar e colocar a sua vida
diante do Senhor. Deus, eu quero dizer e clamar por tua misericórdia, porque tem muita coisa a ser mudada na minha vida, Pai, muita coisa, mas eu peço que eu e cada um aqui, a gente tenha a maturidade espiritual para entender que o Senhor nos entende, para aceitar que o Senhor nos aceita, para acolher que o Senhor nos perdoa, para abraçar a proposta de que o que o Senhor deseja da gente é uma sinceridade profunda e comprometida com as mudanças necessárias em nós e para os outros. Pai, que haja misericórdia entre nós, Deus. Que essa igreja seja uma igreja misericordiosa, que ama as pessoas e, portanto, olha para a realidade das pessoas em suas limitações, chatices, dificuldades e diversas qualidades. O que é muito difícil, Pai, mas eu peço, dá-nos a misericórdia, Pai. Dá-nos a coragem de combater o mal, mas sem perder a misericórdia, Pai. Pai, eu peço que o Senhor dê a mim e a cada um aqui a maturidade para enfrentar os desafios da mudança, porque eles são permanentes na vida. Dá-nos o consolo pelas mudanças que colocam diante de nós a perda de coisas boas, e dá-nos a coragem diante das possibilidades tão bonitas que a vida nos oferta, Pai. Que a gente tenha gratidão ao Senhor pela vida que temos, e que a gente tenha muita sabedoria vinda do Senhor para fazer da nossa vida uma vida mais bonita possível, que honre o Teu nome, abençoe as pessoas e nos traga paz e alegria, Pai. Abençoe cada um aqui, Pai, por Jesus. Amém.